Mário, muito obrigado Eu que agradeço. pelo espaço, pela oportunidade da gente conversar um pouco sobre você e sobre a tua carreira. Obrigado por você estar interrompendo aqui um momento de trabalho. A gente está gravando dentro do estúdio que você está usando aqui. E obrigado também, então, à Brapa por ter permitido a gente conversar hoje. Eu que quero agradecer o convite também seu e do seu canal. Está vindo aqui saber um pouco da minha história, da minha carreira. Mário, você não tem nem 30 anos, mas já tem 16 de carreira. E, além de ator, você também é diretor, dramaturgo, produtor, cenógrafo, iluminador, dançarino, coreógrafo. E, como se isso não bastasse, você já rebanhou várias premiações, tanto no Brasil quanto no exterior. Quando e qual foi o evento que despertou em você o desejo de ser artista? Eu tô com quase 17 anos de carreira. Eu comecei teatro com 10 anos, tenho 27. Né? Na verdade, no início, quando eu era criança, eu não pensava em ser artista, nem nada do tipo. Eu queria ser ou policial ou detetive. Eu adorava Jack Chan. Ótimo. Bater ou correr pra mim é tudo de bom aquele filme. E aí pois é. E aí um dia eu li um livro, Furo de Reportagem. E esse livro era uma ficção policial. Que idade você tinha? 9 anos, por aí. Antes, o livro que eu tinha lido, com 7 anos, foi A Noviça Rebelde, que minha mãe me deu. Ela me levou numa livraria e eu escolhi esse livro, não sei porquê. E eu acabei lendo, mas não entendi nada, vim entender depois, quando eu reli, maior. E aí, quando eu li Furo de Reportagem, eu comecei a escrever. Escrever uma espécie de contos, digamos assim, mas dentro dessa linha de ficção policial. E aí, um certo dia na escola, eu fiz um espetáculo, uma peça de teatro, e aí eu falei, nossa, que legal. Aí, toda vez que tinha trabalho na escola, eu tinha que fazer uma peça de teatro. Eu comecei a fazer teatro na escola. Aí disso eu entrei para um grupo de jovens na igreja, e aí já me colocaram num grupo de teatro. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Então eu escrevia, aí eu fui parando de escrever com o tempo, voltei depois de alguns anos, e aí eu comecei a atuar na igreja. E o legal foi que, assim, a minha primeira aparição para grande público, digamos assim, foi na igreja. Eu nasci em Santo André, sou paulista, mas eu fui para Bahia e morei 5 anos lá, 5 anos e meio. Então eu não sou baiano como muitas pessoas pensam, mas tenho esse pezinho lá, porque meu pai é baiano e eu já morei Tem lá. um pouco de dendê, de pimenta? Tem um pouco de acarajé, tem um pouquinho disso tudo aí misturado aí que dá o Mário Góes. E quando eu fui fazer a minha primeira aparição no espetáculo desse grupo de jovens da igreja, era um personagem super simples, né? Eu entrar para poder fazer um coadjuvante e um dos apóstolos, discípulos, não lembro muito bem, e aí tinha que ficar só com o lençol amarrado, nessas produções que todo mundo já fez. E aí tinha uma menina que fazia Tomé, e ela falou, por que tem 2 meninos ali, eu vou ter que fazer Tomé? Põe os meninos para fazer. E aí um outro amigo meu, ele, que era o Silas, ele falou assim, não vou fazer, ele morria de vergonha. Eu falei, eu quero fazer. Eu já estava começando já a gostar do negócio. E aí foi meu primeiro texto de teatro, assim, eram 3 falas, se eu não me engano. Aí eu passei, isso era no sábado, ia apresentar no domingo de manhã. Eu passei a tarde inteira decorando aquelas falas, montando meu personagem. E aí quando chegou no outro dia, uma das atrizes que ia fazer o discípulo, ela esqueceu o lençol. Aí eu saí correndo com a diretora na casa, próxima de uma menina, para pedir um lençol emprestado. A gente saiu pelas casas pedindo lençol pra menina poder fazer a peça. Só que quando a gente voltou com o lençol, quando a gente conseguiu, já tinha começado o espetáculo. E aí eu entrei pelo corredor central da igreja, correndo, porque na minha cabeça de criança, né, de moleque, eu achei que eu ia entrar correndo e ia fazer a cena, mesmo sem estar sem figurino, sem nada. E é um barato porque, assim, na Bahia as igrejas são muito grandes. E assim, as pessoas vão mesmo na igreja, as missas são lotadas. Aquelas igrejas lindas. Lindas. E lotada, a missa da manhã é lotada, a missa da noite é lotada. É como se fosse um evento da cidade pequena, era em Remanso. E aí eu entrei correndo pela igreja, e era bem na hora da minha fala que eu cheguei. Aí eu entrei correndo, quando eu cheguei lá na frente, a menina levantou, passou pela minha frente e foi fazer a cena. E eu fiquei com cara de taxa, a igreja inteira olhou pra minha cara e eu não sabia o que fazer.
Aí eu fiquei sem graça. Aí o primeiro banco, assim que eu achei o espaço, eu voltei e sentei. A minha irmã tava lá no púlpito, no palco, no caso, e ela olhou pra mim com uma cara, De tipo, reprovação. o que você tá fazendo que você não tava aqui na hora? Porque ela que me indicou lá, né? E aí eu sentei, e essa foi a minha primeira aparição para grande público. Era para eu ter parado, né? Na verdade. Mas aí à noite eu fiz a apresentação, não queria saber. Se alguém esquecesse o lençol, eu não ia atrás. Aí eu fiz a apresentação e daí começou. Aí todo final de semana era um espetáculo diferente na igreja, grandes festividades. Aí comecei a fazer teatro de rua e fiquei 2 anos nessa brincadeira. E aí eu vim para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui para o ABC e eu fiz parte de uma companhia amadora, que era a Companhia de Teatro Água Viva, que depois virou Companhia Calabar Teatro e Dança. E aí eu tive o meu primeiro mestre do teatro, que foi o Assis Santos, que é um cara que eu sou eternamente grato a ele. É um cara que me ensinou muita coisa, é um grande homem de teatro. E na companhia, o gostoso de fazer teatro amador, de trabalhar em companhia como grupo, é que você acaba fazendo tudo, né? Fiz cenário, você faz figurino, você faz luz, você faz som. E é bom porque é uma grande escola. E então, assim, embora eu me aperfeiçoei em tudo depois, eu fui estudar, fui buscar bagagem técnica de tudo, porque você precisa, fui me profissionalizar, mas eu digo que a minha grande escola foi fazendo, foi ali na companhia, no dia a dia, nas viagens, nas turnês. Eu fiz uma postagem uma vez nas redes sociais que é a mais pura verdade, assim, para mim. Às vezes eu sinto falta do grupo amador, porque as maquiagens não eram tão bonitas, geralmente são horrorosas, né? Os figurinos não eram tão elaborados, mas existia arte, existia assim, pulsava a arte de todo mundo estava ali porque queria, não estava ali pelo cachê ou pela visibilidade, estava ali pela arte. E isso é o que eu mais sinto falta. É definitivamente o bichinho do teatro, com tudo que isso implica, te picou bem cedo, porque foi cedo. Não só o gosto de estar no palco, mas todo esse perrengue que tem de bastidores aí que Sim. você já encarou com muita encaro até hoje. Né? Eu encaro até hoje. As pessoas me conhecem muito por ator e diretor, né? E dançarino também, eu danço jazz contemporâneo. Mas fora isso, eu faço iluminação quando preciso. Não faço muito, mas crio luz também para espetáculos, trabalho em coxia se necessário. Eu não tenho nenhum problema com isso, nem vergonha de falar disso. Eu até gosto, né? Eu acho que o artista ele precisa ser completo, principalmente hoje. A gente tem que ser completo. O nosso país ele já está muito atrasado nesse aspecto de ser artista completo. Sim, com certeza. Né? O pessoal sai da escola de teatro sem conseguir nem dar um texto direito. Né? Exatamente. Que dirá expressão corporal, dança, canto. Exatamente. E você tem que. E você precisa ter primeiro você precisa ter uma consciência que o teatro ele exige muito da gente. A disciplina é fundamental. E você precisa saber quais são as suas dificuldades para que você possa alavancar elas. Sabe? Se você não é tão bom no canto, vai estudar canto. Se você não é tão bom na dança, vai estudar dança. Você não precisa ser um cantor, não precisa ser um bailarino. Mas para você ser um ator, você precisa ter noção do seu corpo e da sua voz. Senão você não consegue ser ator. Eu acho muito interessante o que você está colocando em relação à tua experiência. Você conseguiu conciliar tá no palco, tá exercitando e ao mesmo tempo indo atrás de um aperfeiçoamento através de curso, um aperfeiçoamento acadêmico. Isso é uma coisa que o pessoal que está começando na área me pergunta com frequência, ou eu vejo isso como uma questão com frequência nos novos atores, que eu não estou seguro de que eu estou pronto para ir para o mercado, então acho que eu tenho que fazer mais um curso, e mais um curso, e mais um curso. Então, não que eu tenha nada contra você fazer uma série de cursos para se aperfeiçoar, sim, mas o que eu vejo é que às vezes o pessoal trava e nunca se sente pronto. E eu acho que ir para o palco, ou fazer cinema, enfim, exercitar a profissão, é o que mais te prepara para a profissão. Né? Então, eu vejo muita gente que acaba perdendo a oportunidade de estar no mercado porque não se sente seguro para entrar. Isso que você falou é verdade. Como diretor, eu
conheço uma infinidade de atores que eu dirijo, né? E amigos e tudo mais. E você percebe como as pessoas, elas estudam, mas quando chega a hora de fazer, não sabe colocar aquilo em prática. Eu sempre sugiro que, assim, você especializou em uma coisa, vai testar aquilo. Você precisa ter a vivência daquilo. Teatro, não adianta. Eu sou professor de teatro, curso livre, técnico, profissionalizante, e eu sempre falo para os meus alunos, o teatro, as minhas aulas principalmente, elas não são muito didáticas. Você tem a didática, mas no decorrer do exercício. Porque o ator, ele precisa sentir. O ator, ele tem essa necessidade de sentir. O ator é... Porque se eu chegar para você e te explicar tudo o que é ser ator, você vai entender. Da mesma forma que se você pesquisar no Google, você vai entender. Mas é diferente, você precisa sentir. Você precisa viver. Se você não vive, você não consegue sair dessa estaca. O ator, ele tem que ser... O artista, em geral, ele tem que ser destemido. Você precisa dar cara para bater. E é difícil, porque você subir num palco com 200 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou 1.800, como eu já apresentei, e então, assim, e você dar a cara para bater e se sentir pronto, e saber que muitas vezes ali embaixo tem pessoas que concorreram com você aquele personagem, estão lá para ver o seu papel, mas tem que fazer isso. Você tem que se colocar à prova, porque nós estamos à prova o tempo todo, como ator, como artista, senão você não sai da estaca zero nunca. A proposta da sua companhia é a de produção do que você chama de teatro paradoxal. Tanto que o nome da companhia é Paradoxos. Explica pra gente o que é o teatro paradoxal. Tá. O nome da companhia vem muito atrelado ao que a gente está falando de se sentir pronto. Quando eu fui buscar a escola de atores para me formar, profissionalizar, tirar meu DRT, eu já tinha aí uns 10 anos já de experiência. E eu não tenho vergonha de falar isso. Às vezes as pessoas, elas começam teatro e já vão atrás do DRT. Acho que você tem que experimentar primeiro, vai viver um pouco o teatro, vai sentir se é o que você quer. Hoje em dia DRT é muita modinha. Muita modinha. Mas você precisa ter. Não, sim, exatamente. Mas tem pessoas que têm DRT só pra dizer que tem um DRT. A gente costuma, às vezes a gente brinca que a gente vai na padaria, o padeiro vai ter DRT, todo mundo tem DRT hoje. Enfim, cada um da sua maneira que tirou. E eu acho que tem que viver primeiro. O DRT é uma coisa séria, pelo menos pra mim Sim. muito sério, né? E aí quando eu saí da escola de atores, eu tava com meu DRT, você para e pensa, tá, mas e aí? Eu venho de companhias do Grande ABC, da Bahia, mas agora eu estou no centro de São Paulo, na grande capital que todo mundo quer estar quando se fala em fazer teatro no Brasil. O que eu faço, né? E aí eu tinha um texto, Lola Pioneira, foi um texto que eu escrevi, fiquei 5 anos escrevendo esse texto, e aí eu falei, bom, vou montar uma companhia. E aí o nome não vinha, e aí eu dirigia o ator que fazia, ele falava assim, vamos colocar a companhia de 2, que era só nós dois, a gente fazia tudo. Aí o Cia de 2, eu falei, não. E aí eu sempre gostei de luzes da Ribalta, que eu adoro Ribalta, adoro iluminação, adoro luz, desde criança. Eu falei, não, mas já existe. Tudo existe, parece, né? E aí eu falei, paradoxo. Poxa, paradoxo. E aí tem muito a ver comigo. Eu tenho uma cabeça muito diferente do que é teatro, do que é fazer teatro. Não diferente do mundo, mas muito diferente de muitos artistas que eu conheço de São Paulo. O teatro hoje ele é muito comercial. Não que não tenha que ser, nós precisamos ganhar dinheiro, claro. Vivemos disso, eu vivo da arte. Mas você precisa saber equilibrar esse comercial com a arte. Você precisa dosar até que ponto é arte, até que ponto é só comercial. Porque senão você deixa de ser artista e deixa de cumprir o seu papel na sociedade como ator, que é formador de opinião. Né? A gente tem esse papel. Não é simplesmente decorar um texto, subir no palco. Não é isso. O que eu quero falar com aquilo? O que eu preciso? Eu preciso transformar aquelas pessoas que vão ao teatro. Não importa se eu apresento em um teatro experimental de 30 lugares, ou 10 lugares, ou um grande teatro de 800 lugares. As pessoas que vão me assistir, elas precisam sair dali transformadas com aquela mensagem do espetáculo. Seja uma comédia, um drama, um tragicomédia, e por aí vai. E aí eu falei, paradoxos, fora do comum, fora do normal. Mas eu acredito que seja fora do normal os meus espetáculos. Eles têm sempre alguns quesitos. Eu sempre busco temas dentro da companhia que não são tão abordados. Sempre são, digamos que uma grande viagem. Um lúdico, como eu sempre gosto de brincar. Eu gosto de pegar temas polêmicos, temas que vão mexer com a sociedade,
Tem um amigo que ele fala, é corajoso às vezes. Mas tem que ser, porque se eu não provoco aquela pessoa que está indo me assistir, não tem por que eu estar lá em cima. Eu gosto muito de... Os textos que eu escrevo, né, pelo menos, eu gosto muito de algumas coisas, eu não gosto de dar tudo pronto para a pessoa. Algumas pessoas me criticam disso, mas muitas pessoas gostam. Eu gosto de te colocar para pensar. Porque eu acho que é isso que falta na sociedade hoje. A gente parar para pensar. E já é um grande feito quando você leva alguém para o teatro e essa pessoa fica 1 hora te assistindo sem celular. Isso já é um grande feito. Então essa 1 hora você precisa fazer bem feito. Essa 1 hora você precisa canalizar que essa pessoa pense. Então isso para mim é paradoxal dentro de tudo de teatro hoje, né? Não é só não que eu critique o teatro que você vai lá, assiste, terminou, vai rir, vai comer uma pizza. Eu também faço espetáculos assim, é uma delícia. Mas a gente precisa questionar, a gente precisa investir nisso. É interessante, quer dizer, tem um ritmo que a gente acabou se acomodando nele na sociedade, que é o não pensar, que é o não questionar, que é simplesmente seguir o fluxo. Exatamente. Né? Mas quando você para e vai num teatro e vê um espetáculo que te provoca, né, a pensar e a questionar, realmente surge esse paradoxo. Né? É interessante, eu gostei da proposta. Mário, qual é o seu maior ídolo no mundo das artes? Eu estou falando arte porque você navega em tantas. Graças a Deus eu sou um artista imerso. Meu sonho sempre foi viver de arte. E só fazendo aqui esse adendo, né? Eu lembro que eu tive uma professora de língua portuguesa lá atrás no colegial e ela era atriz. E eu comecei a viver de arte nos últimos 3 anos da minha vida. Então eu tinha outros trabalhos paralelos, que não tinha nada a ver com arte. E aí um dia eu estava lendo um livro, Viver de Teatro. Era Viver de Teatro. E ela chegou para mim e ela falou assim, você acha que é possível viver de teatro? E aí você se pega, poxa, eu era uma criança, né, ainda, estava fazendo teatro ainda, né, na amadora, aquele sonho todo do teatro profissional e tal. E ela já era uma atriz de mais de 20 anos de carreira. Eu olhei pra cara dela e falei, olha, sinceramente, eu acho que é possível. Eu acho que sim, é possível. E eu sempre bati nessa tecla comigo mesmo, de buscar isso, viver de teatro. Eu tinha um trabalho que me dava uma estabilidade financeira muito boa, e quando foi para eu sair disso para viver de arte, foi muito difícil. Eu fiquei mais de 1 ano pensando. Porque uma coisa é você ter aquele seu dinheiro certo todos os dias. Agora, você ter que sair todo dia para buscar esse cachê, né, para buscar esse dinheiro. E se o trabalho não entra? E se o convite não chega? E se o teste você não passa? Tem tudo isso que todos nós artistas que vivemos da arte sofremos com esses dilemas todos os dias. E a falta de previsão também, porque você pode ter um bom trabalho agora, ganhar uma grana boa agora, mas vai passar 3, 4 meses sem receber nada. Exatamente. Né? Então, quando eu saí de teatro, muitas pessoas chegaram e perguntaram assim, nossa, mas o que você vai fazer agora? Que eu tinha saído do outro emprego, o que você vai fazer agora? Eu vejo teatro. Assim, agora esse negócio ou vai ou racha. Esse negócio agora precisa ir. Porque o teatro estava começando a me puxar, eu comecei a receber convites para a direção, e eu falei, não, agora a coisa vai. Eu falei assim, eu tô pronto e vou. E aí foi muito legal. O começo sempre é muito difícil, mas as pessoas vão confiando. E assim, graças a Deus, assim, eu nunca fiquei sem trabalho. É uma coisa assim que é quase um milagre no nosso meio. É quase um milagre. Não me vangloriando, mas o ano passado eu recusei só no primeiro semestre 9 convites de atuação. É surreal isso. É verdade, é surreal. Isso é surreal. Hoje em dia. E tinham projetos com cachês fechados e tudo mais. Então, assim, graças a Deus, assim, a minha arte, ela expande, porque eu faço arte mesmo. E, claro que buscamos sobreviver, mas a arte tem que estar em primeiro plano, né? Na linha de frente. E o teatro, ele é muito... Teatro, pra mim, ele é ritual. As pessoas levam o teatro muito na brincadeira, e o palco também. Algumas pessoas, claro. Mas essa molecada tá começando agora e quer ser estrela muito fácil, quer ficar famoso muito fácil nas redes sociais, pensa que o teatro é esse caminho. Mas teatro é uma coisa mais séria, e teatro pra mim é ritual, palco é sagrado. E quando você leva com seriedade esse ritual, ele te mantém, ele cuida de você. Pelo menos até aqui ele tem cuidado e muito bem, né? E eu acredito que vai cuidar sempre. E aí eu acho que eu fugi da sua pergunta, né? Desculpa. Você pode repetir ela? Que é qual o seu maior ídolo no mundo das artes. Isso, né?
dentro desse parênteses todo, desculpa, fechando parênteses, eu me empolgo. Olha, eu adorei a sua pergunta, porque muitas pessoas sempre falam, fulano de tal, fulano de tal. Eu tenho pessoas maravilhosas que eu amo de paixão. Liza Minnelli, pra mim, é uma puta atriz. Eu imaginava. Maravilhosa. Liza Minnelli, eu adoro cabaré, adoro linha burlesco e tal. Mas Bob Fosse, consequentemente. Mas a Liza Minnelli, eu gosto muito da interpretação dela. Ela tem uma coisa que é dela, né? Assim como Cláudia Raia, como, né, trazendo agora para o Brasil, assim, Andréa Beltrão, que para mim, meu Deus, eu adoro aquela mulher, a forma que ela dá o texto, eu gosto muito. Lázaro Ramos é incrível. Mas tirando esses nomes famosos que todo mundo conhece, eu tive a chance de trabalhar com grandes profissionais que não são famosos, né, dessa grande massa, mas que são incríveis. Eduardo Osório, que me dirige, o Assis Santos, que me ensinou tanta coisa de arte, Luiz Albuquerque, que você já me dirigiu. E tenho tantos amigos, artistas, né? Eu fazia um espetáculo há 2000 anos, e tem um ator que ele chama Alceste Mandela. O Alceste, ele é um querido puta ator. Sei lá quantos ele tem de carreira, acho que 30 e poucos anos de carreira. E tinha uma cena que ele fazia que eu ficava na coxinha toda vez. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo espetáculo. Olhando ele fazendo a cena e me emocionava todas as vezes. Que barato. E quando ele saía, uma vez ou outra quando ele não fazia bem, eu falava, hoje não foi tão bom, hein? Aí ele dava risada, ele, hoje eu não tô bem. Já sabia o texto dele de cor. Mas ele é uma coisa, é uma precisão, é uma beleza de interpretação, é um detalhe. Assim como eu babo quando eu vejo Eduardo Osório em cena, que levou já prêmio de melhor ator em São Paulo. E grandes outros nomes. Então, assim, e vários outros atores que muitas vezes eu nem sei o nome deles, que eu vou assistir em qualquer companhia, às vezes pequena, eu acho, nossa, que maravilhoso o trabalho desse cara, desse ator, desse artista, dessa atriz. Às vezes eu fico triste que as pessoas só têm como referência os grandes nomes. Tem tanta gente boa aqui, próximo, né, da gente, pessoas que eu contraceno, que eu trabalho, porque eu sempre penso assim, o teatro, quanto mais velho você for, melhor você vai ficar. Isso é fato. A interpretação, acho que qualquer profissão é assim, né? E o que eu gosto de atores mais maduros, e eu não digo na idade, eu digo no tempo de carreira. Sim. O que eu gosto deles é porque eles têm uma coisa que, por mais que eu faça, embora eu tenha 17 anos de carreira, quase 17, por mais que eu faça, não é igual. Eles não fazem nada que eu não sei fazer, mas é melhor. É a respiração na hora certa, é a piscada de olho na hora certa, é tudo na hora certa. Eu acho que você vai aperfeiçoando precisão e repertório, né? Sim. Por isso que quanto mais tempo de carreira você tem, mais rico é o teu repertório, mais preciso, um olhar de tristeza, ele é diferente se é uma decepção amorosa ou se é um vaso que quebrou. E o bom ator, ele tem essa precisão. Sim. Ele consegue expressar isso, às vezes, apenas com o olhar. Exatamente. E o que eu sinto às vezes que falta na galera, assim, os novos atores que vêm chegando, é essa falta de, não reconhecimento, mas de respeito. Né? Eu sei da minha capacidade, eu sei do meu potencial, mas se eu tenho um ator mais maduro comigo, eu preciso respeitar ele, né? Jamais ser submisso, mas aprender com ele. E essa troca, isso é uma coisa que eu sinto que falta muito, essa troca, esse jogo, né? Que é o mais gostoso do teatro. Tem coisa melhor do que você fazer uma cena, você estudar com o seu colega de cena antes, e você chegar no palco, você ter esse jogo, ele exigir mais de você, porque ele tá dando um texto muito melhor do que você, e você fala, puta, ele tá melhor que eu, peraí, eu preciso, né? E começa a jogar, e começa a brincar, e essa briga gostosa, isso é muito gostoso no teatro, essa briga saudável. Isso é muito bom no teatro. As pessoas perdem por ego, por simples ego. É uma pena, né? Mas isso é uma característica do Brasil, essa falta de respeito às pessoas mais velhas, a maturidade. A maturidade parece que não tem valor no Brasil, né? Você ser jovem é que é bacana. Os velhos, em todos os aspectos de saúde, de todas as questões políticas Sim. e sociais, acabam ficando cada vez mais abandonados. Né? Isso é muito triste.
Mário, pegando carona na última pergunta que eu te fiz sobre os atores ou artistas que você mais admira, o que, na tua opinião, é a característica fundamental de um bom ator? Aquilo que mesmo que o cara esteja no início de carreira, você bate o olho e você fala, ah, esse tem futuro, esse vai ser. O que é essa coisa? Tá? Eu resumo isso em uma palavra, que é disciplina. Para mim, o ator sem disciplina, ele pode ser maravilhoso dando texto, ele pode ser maravilhoso na expressão, ele pode ser maravilhoso em tudo. Ele pode ser, digamos que, um ator completo. Mas se ele não tem a disciplina, para mim, ele não tem nada. É aquela velha história de não basta ter talento, você tem que ter vocação. Exatamente. Exatamente. Porque o ator que ele tem disciplina, às vezes eu faço alguns castings avaliando, né, para algum trabalho, e se eu tenho um ator muito bom, mas muito bom, mas esse ator ele chega no teste e fala que não decorou o texto, que acontece muito. E em seguida você tem um ator que não é tão bom quanto, mas ele chega com o texto pronto. Ele se arrisca. E você vê que ele foi pontual, ele tem as características de uma pessoa que tem disciplina. Essa pessoa, embora ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, digamos assim, em questões de trabalho, de técnica e tal, mas é muito melhor trabalhar com uma pessoa dessa, porque uma pessoa dessa sim tem futuro. O outro não. As pessoas elas pensam que por elas serem boas, elas não precisam aprender, elas não precisam estudar mais, elas não precisam de mais nada. Elas querem chegar a hora que elas querem porque elas fazem bem feito. Não é assim. Estamos em São Paulo, uma cidade cheia de atores, né? E o mundo inteiro é cheio de atores. E todos nós somos descartáveis na nossa profissão. É um fato. Se eu, Mário Góes, sou chamado para um trabalho e eu recuso, tem uma fila Sim. de outros Mários melhores ou tão bom quanto. Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas a disciplina, para mim, é o fundamental. Para quem está começando, para quem já está na carreira, para quem. Enfim, falou em ser artista, você tem que ter disciplina. Não tem outra coisa. Esse é o sal da comida, sabe? É o tempero que não pode faltar. É a disciplina. O cara tem que ser disciplinado. Mudando agora um pouco de assunto, falando de produção. Produzir arte no Brasil sempre foi um gigantesco desafio, né? E tudo bem, a gente cobra o papel do Estado como fomentador da cultura, né? Mas seja lá por questões políticas ou financeiras, o papel do Estado a presença do Estado ou a ajuda do Estado está indo de mal a pior. Sim. Esse ano eu já ouvi vários atores e produtores falando de editais fechados ou leis que ganharam e não conseguem receber o dinheiro que foi prometido pelo edital, enfim. Então está difícil de contar com o Estado. Total. Agora, com tanta dificuldade, né, seria de se imaginar que os atores, que a classe artística fosse mais unida, né, se unisse mais para superar esses obstáculos, né. Eu acho que tem uma função fundamental da gente que faz cultura, que é zelar pelo patrimônio, pelo riquíssimo patrimônio cultural que a gente tem, e continuar evoluindo, criando coisas melhores, enfim. E o que a gente vê é o que eu chamo de pasteurização da cultura, né? uma coisa indo para o comercial demais, para Totalmente. só o que dá audiência, só o que é mais apelativo. Poxa vida, a classe artística, eu não vejo a classe artística reagindo através da criação. Eu vejo a classe artística desunida. Isso você acha que é uma impressão errada minha? Ou não? Qual é a tua visão em relação à classe artística?
Não, sua visão ela é completamente coerente. É triste, é muito triste isso, muito triste mesmo. Mas é a mais pura verdade. A classe artística é muito desunida, né? Eu que venho dessa formação de grupo, todo mundo unido, eu sinto muita falta disso nas companhias profissionais. Isso porque eu faço parte de mais de uma. Eu sou diretor da companhia Paradoxos, que eu fundei, mas eu faço parte de outras companhias e também trabalho em paralelo, às vezes, né, em outras companhias. E eu sinto falta disso nas companhias, dessa união, digamos, do sorrir junto e chorar junto, do vamos fazer juntos, estou aqui para ajudar. É muito assim, eu te contratei para ser ator, tudo bem, eu serei só ator. Mas às vezes não custa você segurar uma escada para o iluminador. São coisas simples. Você não tem que fazer outras funções. Não há essa necessidade. Mas é ajudar a outra função. Né? E quem trabalha comigo se assusta às vezes. Porque eu tenho essa predisposição de ajudar. Porque eu penso que eu estou no trabalho como... eu sou uma pecinha daquele trabalho, mas eu dependo de todas as outras peças desse trabalho. É um quebra-cabeça. Eu sozinho não faço nada. Né? Eu faço um monólogo, mas assim, eu não sou. Em cena eu sou só eu ali. Mas eu dependo da minha técnica de luz, do meu técnico de som, do meu diretor, da produção. Eu dependo de outras pessoas. Eu sozinho não faço. E essa consciência falta. E é engraçado você ter falado isso, porque essa semana passada, nos últimos 10, 15 dias, foi criado um grupo, essas coisas de grupo de internet, WhatsApp, Sim. no WhatsApp, e só de produtores. Eu achei maravilhoso. Né? E acabaram me colocando nesse grupo, e aí tem vários produtores que eu conheço, outros que eu nunca ouvi falar, outros que eu já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente, enfim, tem vários, né? Dezenas e dezenas de produtores, São Paulo, fora, é incrível. Mas assim, o grupo foi criado... As pessoas brigam tanto entre elas. É verdade, então assim, é muito atual o que você perguntou. Essa semana, então assim, se eu ligar meu celular, vai ter ali 100 mensagens deles, onde pelo menos 10 vai ser alguém que vai desentender, algum produtor que se desentende com outro, ou diretor que se desentende com o produtor, e sai desse grupo. E aí sempre a pessoa que criou o grupo e os outros que estão interessados nos editais e tudo mais, eles falam, vamos voltar para o que o grupo Tem como objetivo. O que o grupo tem como objetivo, que é o quê? Vamos divulgar, vamos nos unir. Então ele sempre volta nessa questão, mas sempre desvirtua. Isso é muito triste, né? A gente eu dou risada, porque como a cabeça das pessoas está cada vez menor dentro da arte. A coisa do ficar famoso e do ganhar dinheiro tá tão grande que as pessoas estão esquecendo, né? E estão desunindo. E dentro da parte que você falou do governo, isso é a mais pura verdade. Eu também sou produtor. E você tem projetos aprovados da minha companhia e de outras que eu trabalho. E o ruim de você fazer projetos em editais, em leis de incentivo e tudo mais, é uma maravilha quando você consegue. Mas até você conseguir, você trabalha de 6 meses a 1 ano, ou até mais, dentro de um projeto, gastando dinheiro, disponibilizando o seu tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa para ganhar dinheiro, você fica trabalhando esse tempo todo sem receber nada. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas você vai ganhar tão bem em 4 meses, mas eu ganho nesses 4 meses, mas 1 ano antes eu trabalhei de graça, absurdamente. E às vezes eu trabalho 1 ano montando, elaborando esse projeto, e captando, e isso toda a parte burocrática. E eu nem consigo a aprovação, eu nem consigo levar isso adiante, e aí fica como um dinheiro jogado fora. Então é muito difícil a gente que vive de arte depender só de editais, só de fomentos. E o governo realmente tem cortado as verbas. Existem anos, que nem há uns 3 anos atrás, a gente ficou sem edital. Alguns editais, né? Sempre tem, porque tem vários, né? Direto da Secretaria de Cultura. Porque assim, o edital geralmente que abriria até março, abril, ele foi prorrogado, aí teve uma reunião lá para agosto, setembro, e aí você tinha que se inscrever até dezembro, mas assim, o dinheiro ia cair só no ano que vem. Então eles te enrolaram 1 ano, e o dinheiro desse ano, porque vem a verba para aquele ano. Então no próximo ano eles vão usar a verba daquele próximo ano e daquele ano. Onde fica? Aí fica aquela interrogação, né, que não nos deixa, que nos deixa assim tão doidos, né, e emputecidos também.
Mas é como você falou, a classe não se une para poder brigar. Porque existem as companhias X e quem realmente está na classe artística sabe quais são as companhias que sempre levam os editais. E às vezes o que é uma questão já minha, Mário, que me irrita muito, assim, que me chateia também. Existem espaços que eles ganham uma puta grana, um puta fomento, um puta edital, e eles precisam investir no espaço, precisam investir. Eles não investem. Você vai apresentar lá, a luz do camarim fica queimada, se você não trocar, eles não trocam. Eu conheço espaços assim, porque eu trabalhei em espaços assim, e isso é muito triste, porque eles têm verba. E você ainda está pagando ainda além. Um espaço que você nem deveria pagar, porque eles já estão recebendo dinheiro. Mas os donos estão trocando de apartamento, estão trocando de carro. Pois é. Né? E aí, é uma forma deles enganarem o governo. Então, assim, eu não posso também colocar a culpa só no governo. Tem muita gente de má fé nesse meio. Muitos artistas que pegam essa grana toda e falam, nós vamos fazer espetáculos gratuitos ou um preço X para a sociedade. A prefeitura lê aquilo e fala, nossa, maravilhoso, né? Eu vou aprovar. E aí a pessoa faz pecinhas, assim, coisinhas assim, besta. Uma vez na vida, uma vez na morte, coisas bestas só pra dizer que tá fazendo coisa de graça. Nem divulga, nem se preocupe em divulgar. Se não for ninguém, eles até preferem, pra poder fechar o espaço mais cedo, ir embora e torrar o dinheiro. Então, assim, tem esses dois lados. Né? Eu não posso colocar a culpa só no governo também. Embora tenha grande participação, porque eles são os donos da grana, né? E os donos de todos os editais fomentadores. Mas tem muita gente de má índole também no meio. E aí eles ficam quietos, eles não querem entrar para esse agito artístico, cultural, para poder trazer, né, para poder chamar a atenção dos grandes, dos governos e tal, porque eles vão perder. Eles podem sofrer auditorias e por aí vai. E aí é o medo deles, né? Em 2015 você estreou a peça Atrium Carcere, né, que foi um monólogo escrito pelo João Guerreiro e dirigido pelo Eduardo Osório. Esse espetáculo te rendeu várias premiações. Uma delas foi o prêmio de melhor ator no terceiro Festival Internacional em Cuba. Conta um pouco como foi essa experiência em Cuba. Atrium Carcere é um filho, assim. Atrium é um espetáculo de muito amor e que eu tenho toda a minha admiração. A Atrium tem muito amor envolvido em cada pessoa que participou de uma forma direta ou indireta. Eu fiquei 2 meses, eu decidi que queria fazer um monólogo para poder comemorar 15 anos de carreira. Eu escolhi o Eduardo Osório para me dirigir, e aí ele falou, escolhe o texto e me manda. Eu fiquei 2 meses procurando um texto que realmente me desafiasse como ator. Né? Eu tinha essa necessidade, que eu vou comemorar 15 anos de carreira. Não posso chegar lá e fazer qualquer texto. Eu já fiz muita coisa. Então tinha que ser um texto que me desafiasse. E Atrium foi um texto que me pegou. Eu lia texto todos os dias durante 2 meses. Eu li muita coisa. E entrei em contato com o João Guerreiro. O João Guerreiro não me conhecia até então. Ele é de São José do Rio Preto. Mas por indicação de outros amigos lá que eu já trabalhei em São José do Rio Preto, dei workshops, enfim. E aí ele, né, liberou o texto, conversamos, tudo certo. E aí fomos para os ensaios, montamos. Atrium é um trabalho de muita pesquisa, muito laboratório, muito estudo, muita dedicação mesmo. E é um espetáculo que eu só tenho que agradecer por Atrium. E aí quando nós fizemos a estreia, foi em outubro de 2015. Aí terminou a nossa primeira temporada, com 1 semana, eu acho que menos, eu recebi o e-mail, que era o convite para ir para Cuba. E, e assim, foi uma coisa assim, de outro mundo para mim. Mas isso era para participar? Participar. E eu fui de uma forma mesmo... E depois lá é que você ganhou o prêmio. Isso, exato. Exatamente. É uma seleção de 9 países, 26 monólogos. É um festival só de monólogos. E aí é 1 semana de festival. E eles mandaram um e-mail. Eu lembro que foi um dia que
por coincidência, dormir à tarde, coisa que eu nunca faço, que eu odeio dormir à tarde. Na verdade, eu odeio dormir. Eu acho que dormir é um atraso de vida. Eu acho que a vida tá aí pra gente viver e dormir é atraso de vida. É o único erro de Deus fazer a gente dormir. Tinha que ser tipo um vampiro e ficar com a pele boa, né? Não seria ótimo isso? Eu penso. E aí eu acordei, eu peguei meu celular, e aí quando eu olho tinha um e-mail todo em espanhol. Aí eu fui ver. Aí eu, pera. Falei, não, como assim? Minha mãe tá em casa. Falei assim, mãe, isso aqui eu já abri um vinho pra poder brindar com ela. Tinha que ser com vinho, Baco, Dionísio, né? E teatro. E aí, na hora, eu liguei pro Eduardo Osório, porque é o meu diretor. Ele tava viajando em turnê com outro espetáculo dele. Falei, Dudu, você tá sentado? Aí ele falou assim, fala, filho. Falei, isso, a gente foi convidado. Fez joia. Eu falei assim, o quê? Aí foi aquela alegria toda. E foi muito legal, assim, foi um marco na minha carreira, foi um marco. Isso você ir para eu nunca tinha saído do Brasil. E você sair do Brasil para fazer arte, para, sabe, difundir a sua arte, nossa, isso para mim representar o seu país. Exatamente. Né? E trazer prêmios ainda de lá, eu vivi uma coisa muito única. E aí foi a correria para poder conseguir levantar grana, porque passagem é cara. O festival ele te banca o tempo que você tá lá, mas as passagens não. E aí foi eu e a minha técnica, a Georgia Ramos, que é quem cria as luzes da companhia, faz parte da companhia. E cara, é muito legal lá, porque assim, a cidade que a gente vai para Cienfuegos é pertinho de Havana. É uma cidade pequena. E a gente fica no hotel maravilhoso, na frente da praia, com piscina, bebida à vontade, é muito legal. E o festival aconteceu de terça a domingo. No dia que a gente chega no hotel é na segunda-feira. Aí a gente tem que ir lá fazer as credenciais, lá no teatro maravilhoso, Thomas Terry, teatro de 1889, o teatro é um monumento incrível, tem 3 frisos laterais, e lota. E aí quando você vai no teatro fazer as credenciais, os artistas locais te recepcionam com uma passeata artística pela cidade, números circenses, pessoas em perna de pau, carro de som, banda, é uma coisa linda. E a cidade, muito emocionante. E a cidade é muito participativa. E aí você recebe a credencial, você anda com ela o tempo todo, porque você precisa dela para pegar o ônibus para ir para a cidade, porque o hotel é um pouco afastado. Né? Você precisa da credencial para entrar no hotel, para tudo. Então você acaba ficando com aquele crachazinho o tempo todo. Então todo mundo te reconhece. E essas param, perguntam do seu espetáculo. Quando eles assistem, é um barato. Porque no outro dia, quando você volta lá na cidade, eles param, querem tirar foto, eles querem perguntar do espetáculo. Você tem um contato muito direto com o público. E é muito bacana. É muito legal mesmo. E a recepção deles é incrível. A gente já é surpreendido quando chega no hotel. Eles já tocam uma música, fazem uma coreografia e já vem servindo drinks. E leva a gente pros quartos. Aí quando chega no teatro, tem toda essa passeata e anunciando que os artistas internacionais chegaram. Olha, é uma coisa de outro mundo e é lindo. E a equipe do festival é maravilhosa. O pessoal é muito, muito, muito legal. E aí rolam espetáculos, são 26 em apenas 6 dias. Não, em 5 dias, porque o último dia não tem apresentação. O último dia ele é só as premiações. E a cidade inteira vai na premiação. Eles vão, eles torcem pelos espetáculos, porque eles acompanham, porque para eles é um preço baratinho, ou de graça, não vou lembrar agora, e aí eles participam de todos os espetáculos. E aí eles já meio que começam a torcer para alguns espetáculos, e é um barato. É uma Cannes América Latina. Exatamente. E aí, eles que escolhem o teatro que você vai apresentar e o horário. Então tem espetáculos à tarde e à noite, todos os dias. De manhã não tem. À tarde, acho que à tarde, tem alguns dias que a tardezinha tem também, pelo fim da tarde tem alguns, e à noite. Aí são 3 teatros experimentais, teatros um pouco menores, um de 150 lugares, um de 30, um de 40, e tem o grande teatro Thomas Terry, que é o de 1889, que é o grande monumento, que é um teatro municipal. Mas ele consegue ser mais bonito do que o nosso teatro municipal. E bem cuidado? Super bem cuidado. As poltronas são todas de madeira da época. Tão rico em detalhes. Você chega perto daquelas poltronas, mas cadeiras todas de madeira com ferro, super vernizadas.
trabalhadas à mão, o teatro inteiro, ele é todo trabalhado à mão, tem esculturas, o teto é pintado, as frisas laterais, é lindo, o teatro é lindo, foi o teatro mais bonito que eu apresentei até hoje, em toda a minha vida. O teatro é uma coisa de outro mundo, maravilhoso. E eles escolheram o Átrio para apresentar no sábado, no horário nobre, às 21 horas, e no Thomas Terry. Nossa, que honra. Porque todos os espetáculos que iam pro Thomas, todo mundo queria assistir, porque existia a política para nós que só ia pro Thomas os melhores, que eles achavam como melhor quando eles selecionavam. E o Átrio foi no melhor horário que todo mundo queria fazer. Então quando a gente chega no hotel, a gente fica se perguntando, tudo bem, e aí, qual é o seu espetáculo, que dia que você faz? Aí quando eu falava, Átrio Cárcere, que legal, do Brasil, aí onde você vai fazer? Sábado às 21. As pessoas já faziam assim. Aonde? Thomas Terry. Aí todo mundo já ficava assim, porque, nossa, peraí, o que tem nesse espetáculo que foi pro horário que todo mundo queria? E a gente fechou o festival. Foi a última apresentação do festival. Então, assim, foi uma cobrança muito grande. No sábado, e aí rolou um imprevisto, porque eu ia fazer o espetáculo em português, até então eles falaram que não tinha problema nenhum. E aí quando chegou lá, eles queriam que fizesse em espanhol. Ah, você tá brincando. Não, imagina eu. Porque assim, Átrio são 50 minutos de texto, sem parar. É muito texto. Tem muita interpretação, tem muito ajustamento corporal, mas o texto não para. Não, e de uma hora pra outra, você mudar pra espanhol... Exato. Assim, eu falo espanhol, mas eu não falo fluente. Eu falo, me viro. Mas mudar o texto, e Átrio não é uma linguagem qualquer, não é um texto fácil. Até pra nós é difícil entender. Então imagina lá, como é que eu ia traduzir isso? Aí eu caí na besteira de querer traduzir. Eu virei à noite traduzindo isso, junto com o pessoal lá que me ajudou. Aí tinha um menino que ele era da Argentina, e ele falava muito bem português, aí ele me ajudou. Aí acabou que eu fiquei super conhecido no festival, porque era por causa da tradução. Acabou gerando assim que todo mundo chegava e perguntava: e aí, você conseguiu traduzir? Gente, você conseguiu traduzir? E aí, como tá o texto? Como tá o texto? Aí a minha técnica falava: Mário, a gente tá mais famoso por causa desse problema do texto do que pela apresentação que nem aconteceu. E aí, só que assim, todo mundo acabou gostando de mim no festival, porque a gente assiste os outros espetáculos, e que eu já vou falar já, dessa experiência que foi incrível. E assim, a gente vai criando, um afeto, um carinho com as pessoas, não tem como. E todo mundo começou a gostar de mim, todo mundo ficava perguntando o texto, todo mundo tentou ajudar. Conseguimos às 7 horas da manhã do sábado terminar essa tradução. Porque eles só vieram me falar isso na quarta ou foi na quinta-feira. Então a gente só veio terminar isso no sábado. E no dia da apresentação eu tava praticamente virado. Eu dormi super tarde fazendo essa tradução, acordei super cedo. Falei, meu Deus, eu tava morrendo de medo de não dar conta de fazer o espetáculo. Por conta do cansaço, voz, o corpo ele acaba respondendo, não tem como. E aí eles sugeriram de passar uma legenda, por isso essa tradução, para passar uma legenda. No sábado, quando nós fomos montar o espetáculo, montar a questão cenográfica do espetáculo, eles queriam colocar atrás. Atrás eu falei assim, não aceito. Ah, mas então você não falou... Não, eu fiz em português. Você fez em português? O que foi também um grande desafio. Eu fui o único que fiz em outro idioma. E aí eles queriam colocar um telão branco atrás para poder colocar essa legenda. Sim. E eu falei, eu não aceito, porque Átrio é um espetáculo pesado, denso. É um padre, entrega a insanidade, e ele tá dentro do seu quarto, trancafiado. E ele fala o tempo todo que é um quarto escuro e um quarto úmido, molhado, que tá chovendo muito. Então não tem como ter aquele paredão branco e trazer uma claridade pra cena, que não existe. E ia ser muito ruim. Aí eu, por sorte, justo no sábado, o diretor-geral do festival, ele tava no teatro, não sei porquê, acho que por ser no sábado, era encerramento, ele falou, por que você não faz igual uma companhia francesa, em determinado festival X deles? Eles fizeram uma resenha em espanhol, foi falar da resenha, contando o espetáculo inteiro, começo, meio e fim. Uhum. Mas muito simples. A gente fala em espanhol no começo. Você faz a tua interpretação e as pessoas vão linkar o seu gestual, como é português, o nosso espanhol, algumas coisas vamos entender, a gente vai linkar com o que foi falado no começo, as pessoas vão entender. Eu falei, o senhor caiu do céu. Você caiu do céu, salvou a minha vida. E foi assim que nós fizemos. Fiz uma resenha, com começo, meio e fim,
Como a gente faz com ópera, né? Exato. E aí eles falaram e foi assim. E aí fiz a interpretação. E o que mais pega lá é que eles têm uma cultura de que se o espetáculo não é bom, eles levantam e vão embora. Não sei se é geral, mas no festival eles fazem isso. Independente se é no Thomas Terra, que tem acho que 800, 900 lugares, ou se é no teatro de 30 lugares. Eu acho isso ótimo. Quando a gente tá na plateia é ótimo, né? Dá medo, assim, não eu acho que cobra do ator. Sim, exatamente. Né? E tem que cobrar, porque assim, é o terceiro festival, eu participei do terceiro, mas é o festival latino-americano. São 9 países, 26 espetáculos. É muita gente envolvida para selecionar só 26. Então tem que ser coisas boas. A briga tem que ser grande, e realmente foi grande, tinha muita gente boa lá. E assim, quando levanta a primeira pessoa, aí dá gancho pra levantar mais um, mais outro, mais outro. Quando você vê, né, tá aquele ping-pong assim no teatro, levantando gente e indo embora. E aí eu fiquei com medo, porque eu falei, meu, vai ser tudo em português. O pessoal vai. O pessoal vai levantar e vai embora, não vai entender nada. Vai falar, deixa esse brasileiro aí doido aí falando aí, que eu vou embora. E foi o único espetáculo do festival que ninguém levantou. Olha, que único. Fabuloso. Pra não dizer que ninguém levantou, quando tava os últimos 10 minutos, um cara levantou. Na hora que esse cara levantou, eu já pensei comigo, falei, me lasquei, vai levantar o teatro inteiro. Só que ele levantou pra sentar 2 fileiras à frente. Olha, que legal. Tinha uma senhora que no começo do espetáculo, eu olhei pra aquela senhora, uma senhorinha. Eu olhei pra ela e falei assim, essa senhora vai levantar e vai embora. Que é um texto forte, um espetáculo forte. A senhora ficou o espetáculo inteiro assim. Ela ficava vidrada, só com a cabeça, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Ela não se mexia. E foi o espetáculo mais aplaudido. Foram quase 2 minutos, ou mais de 2 minutos, só de aplausos ininterruptos. Eles não paravam de aplaudir. Isso é que é muito legal, porque, tudo bem, da mesma forma que você tem o medo do público sair, mas essa honestidade do público, sim, quando você é ovacionado de verdade. De verdade. É uma coisa que eu vejo... Aliás, eu vejo só no Brasil, que todo espetáculo termina com o povo aplaudindo de pé. E é uma grande hipocrisia, porque depois Exatamente. O pessoal sai metendo pau na peça. Então, eu não levanto, se eu não gosto, eu não levanto. De pé? Ou muitas vezes eu nem aplaudo, se eu não gostar. E em outros países, na Europa é muito assim, nos Estados Unidos também, nem toda peça o pessoal aplaude de pé. Para aplaudir de pé, realmente o espetáculo tem que ter sido bom. Exato. E os aplausos. Foi legal porque depois o comentário, porque sempre, né? Terminou o espetáculo, rola os comentários lá no hotel, todo mundo junto, né? E aí o pessoal tava falando, Mário, as pessoas não paravam de aplaudir. Tinha uma argentina ótima, ela falava, você olhava no relógio, o relógio rodando, as pessoas não paravam de aplaudir. Olha, aquele dia assim ficou marcado, assim, registrado assim, pra minha vida. Porque naquele momento, 1 minuto e meio, 2, que você vê um outro país e representantes de outros países de pé te aplaudindo por mais de 1 minuto. E aí você para e você pensa, acho que eu tô no caminho certo, né? Vale a pena tudo que eu fiz até aqui, vale a pena, porque não é fácil, né? Vale a pena, tudo isso, né, está valendo a pena. E você falou dos Estados Unidos, me lembrou que tinham 2 críticos dos Estados Unidos que estavam no hotel, que estavam assistindo todos os espetáculos. E aí e eles chegaram pra mim um momento que a gente estava montando o cenário, e aí eu fui na calçada, acho que fui comprar alguma coisa para comer, não lembro, e aí eles chegaram e falaram assim, é você que vai apresentar hoje, né? Você é brasileiro? Eu sou. Grande responsabilidade, né? Sábado, horário nobre. Eu vou estar aí, vamos ver se é bom. Nossa, só para colocar mais pressão. Eu fiquei sem fala. Eu falei, tá bom, pode vir. Mas por dentro eu tava destruído. Eu perdi a fome, entrei, eu fui pra minha terra e falei, Georgia, aconteceu isso. Ela falou, Mário, ela é ótima. A Georgia, ela é o meu oposto. A gente se completa porque eu sou muito agitado, eu sou muito enérgico, estressado, digamos assim, pra que tudo dê certo. Virginiano, perfeccionista. E ela é muito calma. Tá, fica, Mário, calma. Tudo dela é, Mário, calma. Vai dar certo. E aí tranquilizou. Não, porque pisar no palco, independente de ser a terceira, quarta, 10ª apresentação, sim, sempre dá um frio na barriga. Atrium agora, sempre. nessa situação toda... Nessa situação. Eu tinha passado 25 espetáculos, alguns muito bons, né? Na verdade, vários muito bons. Um ou outro que não era tão legal, mas tiveram espetáculos incríveis, coisas muito boas. Eu assisti um espetáculo de um uruguaio,
Santiago alguma coisa. Eu fui assistir o dele. Meu Deus, aquele cara é maravilhoso. Quando eu assisti, que eu saí da sala de espetáculo, fui pra Geórgia. Eu falei assim, a gente já sabe de quem vai ser o prêmio de melhor ator. Eu falei, é dele. Eu falei, é dele. Não tem como ser de outra pessoa. E aí, pra minha surpresa, eu levei 2 prêmios de melhor ator. Nossa, você deve ter ficado... Foi de outro mundo. Foi. Porque eu recebi o prêmio do júri oficial do festival e o prêmio de uma associação de críticos de Cuba. Então foi muito doido no dia da premiação. Porque assim, eu apresentei, foi tudo bem, todo mundo aplaudiu. Os críticos que vieram colocar pilha em mim no sábado vieram me parabenizar. Então eu estava satisfeito. Falei, ótimo, cumpri o meu papel, que eu tinha que fazer aqui, eu fiz. Fiz o espetáculo e fiz bem feito. Né? E quando chegou no domingo, que era o dia da premiação, quando a gente chega no teatro, o teatro estava lotado, estava a cidade inteira lá, eu acho, teatro lotado. E aí quando chamou o meu nome, eu fiquei assim, como assim? Aí o pessoal que tava junto, vai lá, Mário Góes, vai! Aí eu fui, aí você vê de novo a mesma sensação, aqueles países, né, te aplaudindo e você recebendo um prêmio de melhor ator, sabe? Tinha tanta gente boa ali, você fala, tá bom, né? Obrigado. Agradeci a eles, meu diretor que tava no Brasil, e voltei pro meu lugar assim, extasiado. Aí eu voltei pro meu lugar com esse primeiro prêmio, né? Aí rolou toda a premiação. E aí, assim, a gente não sabia que ia ter essa premiação da Associação de Críticos. Eu não sabia, ninguém sabia. E aí, E aí, do nada, eles começam a divulgar novos prêmios. E aí ficou todo mundo assim, sabe, sem entender. E aí, do nada, a melhor atuação é para Mário Góes. Aí eu fiquei sem entender o que era. Aí o pessoal falou assim, Mário, é pra ir lá, vai lá. Tá bom, aí eu fui, sem saber o que era, agradeci de novo, e aí quando eu olho, eu falei, pera, como assim 2 prêmios de melhor ator em um festival internacional, 26 espetáculos, 9 países? É inacreditável. Até hoje, assim, eu tenho um vídeo, né, desses aplausos muito bem guardados. Você fala, meu Deus, até hoje eu não tenho os prêmios em casa, eu olho e falo, parece que é mentira tudo isso que aconteceu. Que bacana, que orgulho. E aí, para completar, no outro dia eu fui capa do jornal de críticas deles. Colocaram muito lá como a capa. Que bacana. O melhor monólogo. Eles colocaram. Eu acho fantástico que você é um cara bastante humilde, você não é aquele tipo de... O ego, né, o sucesso subiu a cabeça e eu sou uma pessoa inacessível, enjoada, você não tem nada disso. Eu sou um cara super acessível. Todo mundo que entra em contato comigo, eu sempre vou responder. Mário, eu quero fazer uma reunião com você de algum trabalho. Tudo bem, eu vou sentar, eu vou ouvir. Não custa, né? Parabéns, Mário, parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho realmente bastante impactante. E até pegando o gancho, né, falando um pouco do espetáculo em si. Né, o Atrium Carcere é um drama que apresenta o terrível sofrimento de um homem que vive um conflito com a sua fé. Né, quando ele descobre que o amor que ele sente é considerado nefasto pela religião que ele pratica. Ele é um padre, né? E o amor dele é um amor proibido. Né? O que, na tua opinião, é mais enlouquecedor? O desprezo que vem do ser amado que não corresponde ao nosso amor, ou o desprezo do amor que vem da sociedade, quando a sociedade não aceita o nosso amor? Interessante, hein? Paradoxal. Atro é muito difícil de fazer. Embora eu faça o atro há mais de um ano, sempre quando eu vou fazer, eu acho muito difícil. É um texto difícil, é um espetáculo muito difícil, enfim. E que eu amo fazer, porque requer muito como ator. Quando eu escolhi esse texto, eu mandei para o Eduardo Osório, meu diretor,
E aí ele mandou assim pra mim. Eu sempre mandava os textos que eu gostava, um ou outro. Aí ele falava, esse não, esse não. Eu falava, eu também não gostei muito. Quando eu mandei o Atrium, ele leu e ele mandou pra mim, é esse. É puro trabalho de ator. Foi essa a frase dele. Eu falei, ótimo, é isso que eu quero. E ele falou, vai ser difícil. Ele falou, mas é bom. Eu falei, maravilha. E a gente começou o processo, até então, digamos que tranquilamente, mas a gente chegou nas primeiras páginas, o texto pegou a gente de uma forma que a gente falou, peraí, a gente não tá entendendo esse texto aqui não. É muito difícil. O conflito dessa personagem é muito grande. Mas é muito grande. Ele carrega uma culpa absurda. Ele se apaixona, é um padre que se apaixona pelo padrasto. Ele é filho de uma messalina. A mãe dele é puta, né? Falando do português claro, e cuida dele em um prostíbulo. Enquanto ela tá tendo relações sexuais com os clientes dela, ela coloca ele no quarto ao lado, ouvindo tudo isso, mas lendo a Bíblia. Que louco. Então ele cresce assim, com essa loucura. E aí, de repente, ele se apaixona por um desses homens que é o padrasto dele, que de repente é o que ela mais tem afeto e tudo mais. E ela pega esses dois juntos. Então, assim, daí você já tira a loucura que é esse texto. Só que o texto não é com... Aqui eu tô jogando muito mais limpo. É um texto que você vai pegando. A frase que eu mais escutei até hoje, inclusive em Cuba, quando termina o Atrium das pessoas, elas falam: você me deixou sem ar. Exatamente assim. Eu escuto muito essa frase. Muito. Você me deixou sem ar. Eu não conseguia piscar. Eu não conseguia respirar. Eu não queria me mexer com medo de perder alguma coisinha que você fosse falar ou fazer. Porque como eu explico, tem muito texto, e todo o texto dele é importante, e ele não segue uma ordem cronológica. Ele vai contando essa história. E você vai montando ela. Olha, tem um pouco aí daquele detetive de você. Exatamente, acho que é isso que eu gostei, tá vendo? E você. É um texto que você se surpreende a cada instante. Eu tiro isso porque quando eu li a primeira vez, eu falava, nossa, que legal. Meu Deus, você vai. É uma surpresa em cima da outra, é um soco em cima do outro, é uma voadora, sabe? Em cima da outra. E a forma que o Eduardo Osório conduziu a direção é fantástico. A forma que ele conseguiu juntar tudo, porque é uma coisa que eu admiro muito. Muitos diretores por aí, eles se importam mais em deixar registrada a marca deles do que deixar o ator, do que lapidar o ator. Porque assim, eu tenho meu jeito de atuar, cada ator tem o seu. O diretor que vem trabalhar, ele tem que sim deixar a marca dele, mas tem que mesclar a marca dele com a minha marca. Eu não posso fugir muito de mim, senão fica muito falso. O Eduardo Osório, ele conseguiu deixar o espetáculo, digamos que a minha cara, mas a cara dele, totalmente, como diretor, e fundiu isso e virou uma coisa, assim. Atrium é um monstro, que nem nós sabíamos de tão grande que era esse espetáculo. E eu falo com muito orgulho, né, do Atrium sempre, não só pelos prêmios, mas sempre Atrium para mim me deu muito orgulho. Primeiro, pelo Eduardo Osório me dirigir, que é um cara que eu admiro, entrar naquela questão dos mestres, né, e aí você pega essa loucura toda, essa culpa de um cara que tem essa religião muito forte, esse não, porque hoje em dia a sociedade tem muito não, mas a gente também, ninguém gosta de ouvir não. Mas aí quando você ouve esse não, mas esse não vem de dentro de você, e aí fica esse conflito interno, eu quero, mas eu não posso. Mas espera, por que eu não posso? Mas é muito doido. Porque aquela coisa, você tem uma dor enorme do amor não correspondido, né? Agora é uma loucura quando o teu amor é proibido. Exatamente. Quem é que tem o direito de proibir? E ele sofre essas duas dores, porque primeiro ele se apaixona por esse cara, e pelo padrasto dele, e é proibido. Mas ele consegue chegar, ele chega digamos, ao ápice, como diz no próprio texto, com esse cara. Só que a mãe dele chega e pega. E aí é a segunda dor, porque o cara nega, o cara vai embora e larga ele. E aí ele volta para aquele, digamos que é quase um calabouço dele,
muito mais interno até do que o próprio cenário em si, o quarto escuro e úmido, como ele diz. Sinceramente, eu não sei dizer o que é pior desses dois nãos que você me perguntou. Os dois são muito fortes. E a Yatra é muito forte porque ele sofre os dois. Quando ele já está no fundo do poço, eles vêm mais uma rasteira ainda. E ele vai pré-sal. Não sei. Né? Atrium é muito doido, Atrium. Parabéns pelo espetáculo, Mário. E olha, produtores e patrocinadores que estiverem assistindo a gente, por favor. Sim, por favor. A gente precisa de mais temporadas desse espetáculo fabuloso, tão reconhecido, tão bem recebido fora do Brasil, né, que a gente precisa também aqui dar o devido valor e dar oportunidade das pessoas, de mais pessoas irem prestigiar esse fabuloso espetáculo que vocês produziram. Mário, para terminar aqui, quais são os seus projetos atuais? O que você está fazendo e o que você está planejando fazer? Olha, eu sempre estou planejando muita coisa. Eu sou um ser muito pensante. Hiperativo. Super hiperativo, faço mil coisas. Eu quero viver até 120 anos para ver se eu faço 10% das coisas que eu quero fazer. Tem bastante coisa, graças a Deus, como eu falei, sempre tem muito trabalho. Hoje, inclusive, né, pegaram aqui nessa gravação. Estou gravando para uma websérie dirigida por um amigo, Alexandre Gard. Não posso falar nada mais do que isso, tá? Mas tá um trabalho assim muito legal, muito bacana, tá exigindo bastante, tá bem legal também, é uma pegada bem paradoxal, que eu gosto bastante. De teatro, eu tô em cartaz agora, com o monólogo que eu falei lá no início da entrevista, Lola Pioneira. Lola foi o primeiro texto que eu escrevi, eu fiquei 5 anos escrevendo, um texto à base de muita pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito de pesquisa, e se aprofundar, né, tem que ter um estudo. E fomos indicados a prêmio com esse espetáculo em 2013 como melhor espetáculo LGBT. Quem protagoniza o monólogo é Alexia Twister, um ator transformista fabuloso, uma interpretação impecável. É um espetáculo de sucesso de crítica, público, que foi prorrogado a temporada, e a gente está até o dia 10 de fevereiro, todas as sextas-feiras, no Teatro do Ator, às 21h30, ingresso, paga quando puder. Você recebe um envelope, assiste o espetáculo e paga quanto você puder, quanto você quiser. Então é bom porque você assiste o espetáculo e você paga o que você acha que ele merece, né? Se você achar que não merece nada, tudo bem, não pague nada e vai embora com a interrogaçãozinha que o espetáculo provoca. Tem o Fernando Pessoa no Espelho, que eu dirigi, que é um trabalho lindo com o ator Fernando Silveira, que tá para voltar agora, terminou a temporada mês passado, que é um espetáculo lindo que conta a história de Fernando Pessoa, que eu consegui pesquisar e consegui fazer. Foi um desafio muito grande, porque é uma companhia, a companhia dele é uma companhia só de literatura, é Literarte. Então, quando eu recebi o texto, eu falei, nossa, literatura em teatro, para não ficar chato e maçante, mas eu tive um resultado muito bacana. O espetáculo tá muito bonito, e agora a gente tá para voltar, né? Tá fechando questões de teatro. Tô em cartaz também com o musical que eu dirigi, A Pequena Sereia, com música ao vivo, cantores, bailarinos. Esse eu só dirigi, A Pequena Sereia, o musical. Tá no Teatro Jardim Sul até o dia 26 de março, todos os sábados e domingos às 16 horas. É um espetáculo também muito bonito. Eu digo, é um espetáculo musical que diferente. Ele é todo performático. Você assiste o espetáculo, é como se o espetáculo inteiro fosse coreografado. As marcações, então tem um desenho muito bonito, teve um estudo muito rico de pesquisa corporal. Por conta disso eu tenho 2 preparadores corporais para o elenco, né, que me ajudaram bastante, a Edson Simões e a Carolina Moreira, que fizeram um trabalho maravilhoso, né, no espetáculo. E tem outros projetos que estão vindo, fui convidado para fazer um novo monólogo, eu estou na busca de um novo texto, porque Atrium, ainda estou trabalhando bastante com Atrium ainda, não vou deixar o Atrium tão cedo, né? Mas rolou uma outra oportunidade, outro monólogo, e eu tô pensando aí, eu vou aceitar essa ideia de um novo texto, o que eu quero falar nesse momento, acho que vai ser interessante. Tem muita coisa, né? Que ótimo, muito bom. Eu tô em parceria também com a Companhia do Ator, com o Gabriel Veiga Catelani, que muita gente conhece, né, da Escola Recrearte, dos teatros.
Nós estamos montando um espetáculo bem instigante, bem diferente, burlesco, digamos assim, que é uma linha que eu gosto bastante. Eu estou assinando a dramaturgia desse espetáculo e está sendo bem legal também. No segundo semestre desse ano, 2017, vai estrear. É a minha estreia no cinema nacional. Eu gravei um filme agora no final do ano, Coração de Cowboy, sob direção do Gui Pereira. O Gui, ele é um diretor super premiado nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas ele se formou e concebeu a sua carreira fora. E ele e a equipe dele, para fazer esse filme Coração de Cowboy no Brasil, junto com Jackson Antunes, junto com... Quem protagoniza é o Almir Sater, o Gabriel Sater, filho do Almir Sater, e vai Mairiporã, acho que Campinas, e tem outras cidades, os cinemas, no segundo semestre, acho que julho, agosto, por aí. Bom, você não dorme definitivamente. Não durmo. E aí a minha estreia no cinema nacional, eu tô muito feliz com esse trabalho, né? Claro que a gente nunca sabe quanto que vai pra tela, que depois da edição, né? Só eles quem sabem. Mas eu tô muito feliz porque foi uma... Sei lá, foi muito legal. Eu fiz muito teatro, fiz muitos curtas-metragens, fiz radionovela, né? Escrevi, já fiz bastante coisa. E aí agora eu tô mergulhando mais a fundo na questão de cinema. E agora eu tô também... Gente, vai anotando aí, porque é difícil a minha agenda, eu sei. É bom que os meus amigos que assistem isso, eles vão ver que quando eu falo que a minha agenda é difícil, eles vão acreditar. Porque as pessoas não acreditam. Eu tenho que marcar o horário que eu vou dormir, que eu vou acordar, pra eu conseguir dormir. Senão eu não dou conta. Tô iniciando agora um trabalho, eu sempre fui produtor na parte teatral, mas agora tô fazendo uma produção executiva de um curta-metragem, Amor Vermelho, dirigido sob Ricardo Montenegro, meu querido que me entrevista. Essa parceria nossa que tá incrível. Amor Vermelho é um texto teatral de minha autoria, que nós fizemos apenas uma leitura dramática e que está sendo adaptado pelo Ricardo Montenegro. Em breve, estamos aí com Amor Vermelho. Opa. Uma história bem legal, né? E bem, bem intrigante também, é verdade. E fora isso, tem outros convites, outras coisas que estão acontecendo em paralelo, né? Graças a Deus. Bacana. Mário, novamente, muito obrigado por você ter aberto esse espaço nessa agenda complicadíssima que você tem. Muito bom, parabéns por todos os trabalhos que você tem feito. E vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Eu quero agradecer, porque assim, o trabalho que você está fazendo, Ricardo, é muito legal. Porque nós artistas estamos ficando defasados. A gente vai dar uma entrevista, a gente fala 2 minutos, é uma coisinha ou outra. As pessoas não conhecem muito da nossa história, né? E isso é muito legal. A forma que você está abordando, as pessoas que você tem abordado até aqui, e que eu sei que você vai abordar, é muito legal, porque as pessoas precisam conhecer um pouco mais de teatro, e nós que somos os profissionais que estamos, né, na área tão atuantes. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, tá? Obrigado. A intenção é essa mesmo. É uma pena que as pessoas têm uma certa preguiça quando olham, tem 1h30 de entrevista. Poxa, é interessante pra caramba o conteúdo que está lá. O que esse cara falou em 1 hora? Mas hoje as pessoas não têm interesse em ver nada que dure mais do que 1 minuto, 60 segundos, 30 segundos. É uma loucura. Enfim, agradeço também a Brapa, né, por ter cedido o espaço pra gente. Sim. E muito bom, vamos embora. Vamos embora fazer arte, que é o que importa. Bora teatrar e fazer tudo. Obrigado, querido. Obrigado você.